No vídeo de hoje, uma breve biografia de George Jeffreys, o maior evangelista pentecostal da Europa e o maior evangelista britânico desde John Wesley e George Whitefield. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Nascido em 28 de fevereiro de 1889, George Jeffreys era o sexto de 8 filhos do casal Thomas e Kezia Jeffreys. Sua família pertencia à Igreja Galesa Independente, a congregacional, porém, mesmo crescendo em uma família cristã, George e seu irmão Stephen não eram cristãos. Ele e o irmão trabalhavam na área de mineração de carvão nas plagas galesas e eram desinteressados em relação à vida religiosa. Até que veio o famoso Avivamento Galês de 1904 a 1905, que teve como seu grande expoente Evan Roberts. E no auge do avivamento, os dois irmãos foram tocados por Deus e se entregaram a Cristo na Capela Independente Siló, também congregacional, na cidade de Nantfolham, em 20 de novembro de 1904. George tinha 15 anos na época. Após a conversão, George e Stephen se sentiram chamados para pregar o Evangelho. Ele e seu irmão chegaram a pregar em algumas pequenas igrejas de Gales. Porém, pouco tempo depois, sua família sofreu uma série de perdas que esfriaram seus planos. 4 irmãos de George e uma irmã morreram, bem como seu pai Thomas. E, para piorar, o próprio George caiu em uma enfermidade que o deixou com a saúde muito debilitada, uma paralisia facial e muita dificuldade para falar. Nessa situação, em 1910, ele resolveu se mudar para a Inglaterra, para Sunderland, onde passou a congregar na igreja anglicana da cidade, a Igreja de Todos os Santos, liderada pelo célebre bispo Alexander Alfred Bory, que se tornaria um dos fundadores do movimento pentecostal na Grã-Bretanha. O bispo Bory era de uma família tradicional no anglicanismo. Seu pai foi um respeitado vigário da igreja anglicana. O próprio Bory também era muito respeitado, até mesmo para além de suas atividades como clérigo, tendo recebido prêmios da Sociedade Geográfica Real da Inglaterra e da Sociedade Geográfica Imperial da Rússia, pelos seus livros publicados após uma série de viagens para o Canadá, Egito, África e Rússia. Inicialmente, o objetivo de Bory era ser um advogado, e ele estudou para isso. Porém, foi tocado por Deus em uma reunião do Movimento de Vida Superior, um movimento renovacionista na Inglaterra do século XIX, o qual seria conhecido também como Movimento de Keswick, e é considerado um dos antecedentes do movimento pentecostal moderno. Após Keswick, Bory resolveu dedicar a sua vida totalmente à obra de Deus, e pouco tempo depois foi ordenado bispo pela Igreja Anglicana, assumindo de 1884 a 1922 o pastorado da igreja em Sunderland. Ansioso por um avivamento para sua igreja, o bispo Bory visitou o avivamento de Gales em 1904, vindo a conhecer Evan Roberts, e em 1907 esteve em Rolos, na Noruega, para conhecer o avivamento pentecostal naquele país, liderado por T.B. Berry, um pastor metodista que fora batizado com o Espírito Santo cantando em línguas em 1906 em Nova York,
Estados Unidos. Barry viajara aos Estados Unidos para levantar fundos para sua igreja na Noruega. E então ouviu falar sobre o avivamento da Rua Azusa em Los Angeles e orou a Deus pedindo o batismo no Espírito, e ele recebeu. Pelo ministério de Barry, Body abraçou o pentecostalismo. Ainda em 1907, o ministro norueguês visitou a igreja em Sandjolande e várias pessoas receberam o batismo no Espírito Santo, começando pelo reverendo Body e sua esposa. Assim, a Igreja de Todos os Santos em Sandjolande se tornaria o centro do nascente movimento pentecostal na Grã-Bretanha. O célebre evangelista pentecostal Smee Wigglesworth, por exemplo, seria batizado no Espírito Santo em 1907, através da oração com imposição de mãos de Mary Body, esposa do bispo Alexander Body. E foi na igreja de Body que George Jeffreys conheceu o movimento pentecostal. No início, ele se opôs ao movimento, devido ao seu preconceito em relação à manifestação das línguas. Sua visão sobre o assunto, porém, mudaria ao constatar que seu sobrinho Edward recebera também o batismo no Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas e nitidamente mudara para melhor após a experiência. Então, em 1911, George resolveu buscar a experiência para si e, como resultado de sua busca, não só foi batizado no Espírito com a evidência de línguas, como também foi completamente curado. Logo, ele uniu-se aos pentecostais e começou um ministério de pregação. Paralelamente, sem George saber, seu irmão Stephen também abraçou a mensagem pentecostal e recebeu o batismo no Espírito, iniciando também um ministério de pregação. Ao saber do ocorrido, George convidou seu irmão para trabalharem juntos e os dois deram início a um ministério conjunto de pregação, ministrando em igrejas, congressos, tendas e reuniões campais nas Ilhas Britânicas, levando muitas vidas a Cristo e testemunhando várias curas milagrosas e prodígios em suas campanhas. Eles montaram uma equipe de evangelistas que passou a ser conhecida como Grupo Evangelístico Elim. O nome Elim foi extraído do texto de Êxodo 15 e 27, que fala do oásis que o povo hebreu encontrou lá no deserto dias após a abertura do Mar Vermelho. Nesse período, George sintetizou a sua mensagem em 4 pontos, os quais ele chamava de mensagem quádrupla ou mensagem quadrangular. Jesus é o Salvador, o Curador, o Batizador no Espírito Santo e o Rei que breve vem. Como fruto do intenso trabalho evangelístico dos dois irmãos, eles fundaram sua primeira igreja em Belfast em 1914 e a segunda em Monaghan em 1915 e batizaram a nova denominação que estavam criando de Aliança Evangélica Quadrangular Elim, que posteriormente seria chamada apenas de Igreja Pentecostal Elim. Então, em 1924, 10 anos depois da fundação da Igreja Elim, o pastor Donald e outros pastores de pequenas igrejas pentecostais independentes que estavam surgindo fundariam as Assembleias de Deus na Grã-Bretanha e na Irlanda. Quando isso aconteceu, a Igreja Elim já tinha centenas de igrejas, sendo a maior igreja pentecostal do Reino Unido. A Igreja Pentecostal Elim crescia vertiginosamente, atraindo multidões por causa da pregação poderosa da Palavra de Deus, acompanhada por sinais e maravilhas.
Eram milagres em profusão, ao ponto de o historiador Dag Bonner chegar a afirmar que, provavelmente, mais milagres foram vistos durante o ministério dos irmãos Jeffreys do que durante a vida dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. As campanhas e os milagres ganhavam as manchetes nos jornais seculares da época. Um dos bordões da igreja era uma célebre frase de George: "A era dos milagres não passou." Editado por Stenen em Bardies e Edward M. van der Maas, vai ressaltar que depois de John Wesley e George Whitefield, nenhum evangelista conseguiu atrair tantas multidões em sequência por tantos anos nas Ilhas Britânicas como George Jeffreys. Stephen não pegaria essa fase áurea do ministério do seu irmão, pois tomaria outro rumo ministerial. Em 1926, devido a divergências entre eles quanto à direção dos trabalhos, ele se desligou da Igreja Ellen e ingressou nas Assembleias de Deus da Grã-Bretanha e Irlanda, tendo ajudado muito no crescimento da Assembleia de Deus Britânica no final dos anos 1920. Na época em que se separaram, a Igreja Pentecostal Ellen, com apenas 12 anos de existência, já tinha impressionantes 330 congregações, sendo que 60 delas ingressaram nas Assembleias de Deus juntamente com Stephen, e as outras 270 continuariam com George. Hoje, a Igreja Pentecostal Ellen conta com mais de 5.000 igrejas presentes em 35 países e mais de 500 mil de membros. Quando Stephen separou-se de seu irmão em 1926, havia um ano que George começara uma série de campanhas evangelísticas que impactariam o Reino Unido entre os anos de 1925 e 1934, sendo esta a já mencionada fase áurea de seu ministério. Em março de 1926, uma dessas campanhas contou com a presença de M. Semple McPherson, fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular, que 10 anos depois de George Jeffreys, também concebera a síntese da mensagem pentecostal em uma mensagem quadrangular. Jeffreys a concebera em 1911, fundando a sua denominação nos Estados Unidos em 1921, também quadrangular. Jeffreys e Amy, eles se tornariam amigos, de maneira que ele chegou até mesmo a ser convidado para assumir a liderança da igreja quadrangular nos Estados Unidos, quando a evangelista norte-americana começou a manifestar problemas em seu comportamento, mas ele não aceitou. As multidões afluíam em todo o Reino Unido às campanhas de George Jeffreys. Essas reuniões arrastavam no mínimo 2.000 pessoas por culto, chegando ao máximo de dezenas de milhares por culto em alguns lugares. Em Brydon, 300 pessoas entregaram suas vidas a Cristo. Em Plymouth foram 1.500 conversões. Em Liverpool, 800 conversões. Em Bournemouth, outras centenas aos pés de Cristo. Depois foram 1.500 conversões em Leeds, 3.000 conversões em Cardiff, 5.000 vidas para Cristo em Swansea e simplesmente 10.000 conversões em Birmingham, onde as concentrações chegaram a atrair 30.000 pessoas por cultos. Em todos esses lugares e em muitos outros onde ele pregaria, dezenas de cidades, igrejas foram abertas como fruto dessas campanhas. Em Londres, George precisou alugar o Royal Albert Hall, com capacidade na época para 10.000 pessoas sentadas, para realizar suas campanhas na capital inglesa. De 1926 até 1939,
Pelo menos uma vez por ano, ele lotava o Royal Albert Hall com suas cruzadas. E em 1936, ele chegou a alugar o colossal The Crystal Palace, uma imensa estrutura de ferro fundido e vidro, para exposições no sul da capital inglesa, em uma campanha que reuniu 20.000 pessoas por culto. Milhares de vidas vieram a Cristo em Londres nesse período. Em algumas cidades onde George ia pregar, as filas de pessoas para receberem oração vazavam para o lado de fora dos prédios, chegando a mais de 500 pessoas só do lado de fora. As cruzadas mais extraordinárias, como já dito, foram em Birmingham, com assistências que chegavam a 30.000 e com um total de 10.000 conversões a Cristo ao final. Mas suas campanhas fora do Reino Unido, realizadas na Holanda em 1922, Suécia em 1939 e Suíça entre os anos de 1934 e 1936, também foram impressionantes, levando dezenas de milhares de vidas a Cristo, sendo 14.000 conversões só na Suíça. Na Suécia, ele foi o principal pregador da Conferência Pentecostal da Europa, realizada em Estocolmo em 1939. Entretanto, em 1940, no auge de seu ministério, George Jeffreys teve que renunciar à liderança da Igreja Elim por divergências em relação à condução da igreja. Em linhas gerais, ele era a favor de descentralizar o trabalho, como já acontecia na Assembleia de Deus Britânica, que nessa época estava em franco crescimento, enquanto a maioria dos pastores era a favor da continuidade da centralização. E também por sua adesão a uma bobagem chamada israelismo britânico, que é uma crença pseudo-arqueológica, já muito contestada, que supunha que os povos britânicos teriam uma ligação genética e linguística com o povo hebreu. A verdade é que George nunca impôs essa sua crença pessoal à Igreja Elim ou pregou sermões sobre isso. Ele adotou essa teoria apenas pessoalmente, por influência do advogado da igreja, que era adepto a essa teoria. E mais de 20 anos depois de ter começado seu bem-sucedido ministério. Então, em 1934, ele chegou até a colocar em discussão e votação uma apreciação sobre o assunto, com um orador contra e um outro a favor, apresentando suas posições. E a maioria dos pastores de Elim votou contra essa teoria. E George sempre respeitou essa posição. Porém, devido aos desgastes na sua tentativa de mudar o sistema de governo eclesiástico da igreja, vez ou outra a oposição lembrava essa sua posição excêntrica. Então, ele pediu para sair em 1940. A maioria esmagadora da liderança da igreja pediu para que ele permanecesse, e ele até voltou por um tempo. Entretanto, ainda em 1940, resolveu sair em definitivo. Ao sair da igreja Elim, algumas dezenas de igrejas saíram com ele, fazendo que fundasse a Associação de Igrejas do Padrão Bíblico, com sede em Nottingham e que teria um grande templo em Londres, o chamado Templo Kensington. O trabalho acabou não prosperando devido aos bombardeios de Londres em 1940 e 1941, durante a Segunda Guerra Mundial, que impediam grandes reuniões na cidade, e ao declínio da saúde de George Jeffreys, que chegou a pedir auxílio de seu irmão Stephen em uma tentativa de fazer aquela obra continuar. Mas este, por mais que estivesse disposto a ajudar seu irmão, não pôde fazê-lo por causa de seus problemas de saúde ainda maiores e que o levariam à morte em 1943. George teve um breve ressurgimento de sua influência após o fim da Segunda Guerra,
devido às suas campanhas na Suíça e na França entre 1946 e 1950, levando milhares a Cristo. Entretanto, sua saúde depois degringolou e ele foi ficando cada vez mais recluso. Seus últimos anos foram praticamente em completa reclusão. Um evento marcante, porém, ocorreu em 1962, quando George recebeu a visita do jovem Reinhard Bunke, 21 anos. Bunke havia lido sobre George Jeffreys e o admirava, mas nunca o tinha visto. Também sentia uma chamada ardente para evangelizar a África, mas não se via com capacidade para tal trabalho. Então, quando estava estudando na Escola de Teologia de Gales, na cidade de Swansea, resolveu visitar Londres e comprar um bilhete promocional que lhe dava o direito de pegar vários ônibus com o objetivo de percorrer a capital londrina, já que não tinha dinheiro para pagar uma excursão turística pela cidade. No percurso, orava pensando na sua vida. Depois de horas andando de ônibus, cruzando a cidade de ponta a ponta, resolveu descer aleatoriamente em um bairro residencial, Clapham, para andar um pouco, esticar as pernas. Foi quando se deparou com uma casa cujo letreiro dizia que ali morava George Jeffreys. Ele pensou, não é possível, será que é ele? Ninguém nunca mais o viu. Bunke chegou a pensar que Jeffreys já havia até morrido, então tocou a campainha para tirar a dúvida. Atendeu foi uma senhora e ele perguntou-lhe se o George Jeffreys, que morava ali, era o mesmo evangelista famoso do passado que impactara as ilhas britânicas com a mensagem do evangelho. Ela disse que sim. Logo Bunke pensou, que chance haveria de, andando aleatoriamente em uma cidade que ele nem conhecia e com milhões de habitantes, ele iria encontrar justamente a casa do célebre evangelista George Jeffreys. Então, entendendo que poderia ser algo proporcionado pelo Espírito Santo, perguntou se poderia conhecer o evangelista, ao que a senhora respondeu com firmeza que não. Porém, quando Bunke já se virara para ir embora, lá de dentro da casa, ouviu-se uma voz que era de George Jeffreys, dizendo, "Pode entrar." Bunke entrou e se deparou com o velho evangelista bem vestido, como se estivesse esperando uma grande visita. Sim, ele estava. O Espírito Santo falara com ele mais cedo sobre uma visita que ele receberia. Jeffreys então convida o jovem estudante para um chá. E quando estão tomando chá, Bunke fala sobre sua chamada para a África. O que ocorreu em seguida, ele conta assim. De repente, George Jeffreys pegou-me pelos ombros e caiu de joelhos, puxando-me ao chão com ele. Ele colocou suas mãos sobre a minha cabeça e começou a abençoar-me sem parar, e como um pai abençoa um filho. A sala parecia estar iluminada com a glória de Deus, enquanto ele derramava sua oração sobre mim. Senti o meu corpo eletrificado, fervilhando com energia divina. Saí da sua casa aos tropeços, voltando cambaleando como um homem embriagado, mas pelo poder de Deus. Segundo Bunke, assim como o profeta Elias ao partir passou o seu manto para o seu servo Eliseu, como símbolo de que este daria continuidade ao seu ministério, Jeffreys orou por ele passando o manto. E acrescenta, eu havia acabado de sair da faculdade bíblica para começar o meu serviço de tempo integral para Deus. Deus havia me chamado para o seu trabalho, e agora essa experiência especial parecia me cobrir. Detalhe, pouquíssimos dias depois, em 26 de janeiro de 1962, George Jeffreys morreu. Ademais, fato é
que Reinhard Bunke, que fundaria o Ministério Cristo para todas as nações, teve um dos mais profícuos ministérios evangelístico e de cura divina que o mundo, e em especial o continente africano, já viu, com 75 milhões de vidas levadas a Cristo e milhares de curas divinas, cegos, coxos, surdos, paralíticos, enfim, pessoas curadas de todos os males, assim como no ministério de George Jeffreys. Com a morte de Jeffreys, as igrejas do padrão bíblico se desfizeram como denominação, com a maioria de suas igrejas retornando à sua mãe, a Igreja Pentecostal Elim, e as restantes ingressando nas Assembleias de Deus. A antiga sede em Nottingham, o chamado Templo de Kensington, é hoje um dos principais templos da Igreja Pentecostal Elim. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.